A gente vai falar sobre a presença do pai e da mãe na vida das nossas crianças. Bom dia, Roseli, seja muito bem-vinda sempre aqui no Manhã Viva. Muito obrigada, Dirce. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Falar de família é sempre muito agradável, sim, né? Sim, é a missão principal, né? E eu me sinto, assim, bastante comprometida com esse assunto. É o assunto no qual eu trabalho, é o meu dia a dia, atendendo famílias, atendendo filhos, casais. E é importante, extremamente vital falar de ser humano, não é? Seu desenvolvimento, a sua vida. E esse tema é um tema, assim, extremamente atual, assim, precisamos mesmo analisar, refletir, porque existem muitos filhos se sentindo órfãos de pais vivos. Uma orfandade emocional, afetiva, psíquica, se sentem sós. E com isso manifesta-se vários sintomas, né? Sintomas às vezes psicossomáticos, sintomas através de comportamentos de rebeldia, de agressão, de tristeza, de angústia, de filhos, qualquer faixa etária, viu? Tanto jovenzinhos, crianças como adolescentes. Porque às vezes os pais pensam, né, que a criança precisa mais da presença deles, né, quando a criança é pequena. Mas depois ela começa a se virar sozinha e aí não precisa tanto mais da presença. Mas isso não é real, né? Não, a criança, o filho necessita sempre de estar estreitando o vínculo com os pais. E muitos dos sintomas dos filhos estão relacionados a como é a dinâmica deles em relação aos pais. Como os pais se relacionam entre si e qual é o relacionamento dentro da família, né? Porque os pais pensam que dando bens materiais irá suprir a necessidade afetiva e emocional da criança. Com isso, está passando duas mensagens. Primeiro, que o vínculo emocional e afetivo não é tão importante e que o importante, né, e para suprir é o dar algo material, né? Aí se coloca então o ter na frente do ser e há uma inversão grande de valor aí. Então a criança ela vai absorvendo no decorrer do desenvolvimento que o ter as coisas, possuir as coisas, está na frente do que a formação do próprio ser. E essa formação do próprio ser é quem vai abalizar, quem vai sustentar a personalidade, o caráter, né? O comportamento do ser humano, para ele poder se amadurecendo, né, dentro de uma funcionabilidade. Então, o que nós estamos analisando, diagnosticando, é que existe atualmente muitas famílias disfuncionais de pais, né, que de fato estão presentes, mas ao mesmo tempo em sua alma, no seu vínculo, no seu processo todo de afetividade, não estão sabendo lidar e passar essa afetividade, o amor, né, as emoções, os valores adequadamente para os filhos. E os filhos estão se ressentindo. Atendendo uma família há pouco tempo, um dos filhos, 3 filhos, né? E o menor de 10 anos chorava porque dizia: nós, os irmãos, né? Ele dizia: nós somos filhos órfãos de um pai vivo que não está presente. E chorava muito. Então, isso mobiliza, né? Mobiliza recursos emocionais, né? Mobiliza tristeza, mobiliza, às vezes, raiva, afastamento em relação da criança ao pai, né? E os pais precisam acordar para essa realidade, porque está certo o pai e a mãe querer
dar o melhor para o filho, mas o que é dar o melhor para o filho? Uma vez atendendo uma família, essa criança, uma das crianças, se colocou de pé e disse assim: eu gostaria que todas as noites eu pudesse ficar em frente ao televisor para vocês poderem olhar para mim tanto quanto vocês olham para a televisão. Assunto sério, gente. Não dá para a gente generalizar porque os pais são ausentes. Por exemplo, uma das maiores causas está ligado a um transtorno mental de um dos pais, né? E que às vezes não é bem diagnosticado e leva a uma separação. Então, antes de chegar a uma separação, tem que tratar esse transtorno, né? No caso, eu estava falando daquela criança, o pai é portador de um transtorno mental grave, é um psicótico, tá certo? Mas é pai, mas ele não cria vínculo. Talvez seja o caso dessa mãe, né, que abandona o filho, que larga o filho. Pode ser que ela seja uma portadora de uma psicopatia séria. Não dá para a gente julgar e generalizar todos os casos, né? Cada caso é um único. Então, o que fazer com isso? Né? O que fazer? Que efeito causa, né, esse abandono, essa ausência, né, desse vínculo importante, que é primal, quer dizer, para o filho, a referência, o modelo, enfim, está nos pais, né? Os filhos estão sempre ligados nos pais. Mesmo no caso dessa moça, né, dessa jovem, dessa reportagem, a gente vê através das dinâmicas que nós aplicamos, o quanto que o vínculo biológico é forte, né? E a recusa, muitas vezes, da mãe, né, de não buscar a filha, de não estar se importando com a vida da filha, esteja ligada a traumas também familiares na família de origem dela. Pode ser que ela também tenha passado, alguém da família dela tenha passado pela mesma situação de abandono, e isso se repete, disse, porque os traumas de família, hoje, a epigenética prova de que os traumas são herdados, os traumas psicológicos são herdados através, né, de uma estrutura biológica, fisiológica. Então, a mãe ou pai que são ausentes ou se fazem ausente, não se fazem porque talvez queiram fazer, porque gostam, mas estão sob certas condições que às vezes os impede, né, de estar exercendo a paternidade, a maternidade com toda a sua força, né? Não dá para a gente generalizar. Cada caso tem que ser avaliado, né? E acompanhado de perto, não é? Exatamente. E olha só, a nossa conversa aqui está tendo repercussão lá do outro lado do mundo, lá no Japão, literalmente. A Luciane Fitical, ela está acompanhando, ligadinha no programa, direto do Japão. Ela trabalha em casa para cuidar dos 3 filhos dela. Tem o Fred de São Paulo, Fred Silva, disse que é fantástico o tema. Presença não é só física, mas moral e espiritual. Principalmente, aí ele diz, filhos imitam os pais em tudo. Bom ou mal? Aí ele conta que sempre ele reza com o filho dele antes de comer, né? Rezava desde pequenininho. Hoje ele não precisa nem rezar, porque o próprio filho já começa a oração, já se habituou. Então, antes de comer, obrigado para o Pai do Céu por essa comidinha. E o Fred contando que ele se emociona quando vê essa reação do filho dele. Isso mesmo. Aí o Chancerley Andrade, que sempre participa do nosso programa, faça igual o Chancerley, viu? Participe com a gente. O Chancerley está quase virando apresentador com a gente aqui. Que ótimo, né? Ele conta que com a esposa dele, desde o namoro, eles conversavam sobre o cuidado com os filhos e de um dos dois ficar em casa cuidando do filho. No caso dele, ele que está em casa. Ele está em casa e ele falou que ele não tem vergonha de dizer que ele é dono de casa e babá do filho dele. Aí a mulher dele chega à tarde em casa, ele vai para a faculdade, ela fica em casa cuidando dos filhos e assim eles se revezam. São as várias experiências aqui de participações com a gente hoje. A gente está falando hoje da presença
dos pais na vida do filho. A gente queria falar muito mais sobre tudo isso, que a gente sabe que é um assunto muito importante para a nossa família, mas eu acho que cada vez que a gente fala, né, um pouquinho desse assunto, vai nos despertando também, né? Principalmente eu fico pensando nas mães que trabalham fora, não é? E pode sentir um sentimento, né, talvez até de culpa por não estar presente fisicamente, né, ali próximo do filho. Mas a gente tem que pensar bem nisso também, né, Roseli? Porque às vezes as pessoas são presença física, mas está faltando aquela presença de alma que você falava pra gente, não é verdade? Essa presença, né, afetiva, essa presença de você estar acompanhando, olhando nos olhos, ouvindo o filho, né, interagindo com ele através das mais diversas atividades, se fazendo realmente presença, né, porque a presença é diferente de presente, né? E isso que o filho busca, né? O filho busca essa presença do pai e da mãe, né? Olhar nos olhos e se ver no pai e na mãe. É intransferível a educação que os pais têm em relação aos filhos, a formação em relação aos filhos. E a gente pode até utilizar a metáfora, né, de Jesus, uma parábola que Jesus diz em João capítulo 15, que diz que o pai é agricultor, que Deus Pai é o agricultor, né? E que nós somos sementes, né? O filho é uma semente, o filho é um presente, o filho é um dom, é uma graça, é uma dádiva que é dada por Deus aos pais, né? E para que um agricultor sabe muito bem, quando ele vai plantar, semear uma semente, ele tem que analisar o solo, ele tem que analisar o ambiente, ele tem que vigiar, né? Ele vai observando o crescimento dessa planta e cada fase dessa planta se exige um cuidado especial. Para quê? Para que ele possa ter uma boa colheita. Não é mesmo? Então, essa planta, para ela crescer viçosa, forte, ela tem que ter nutrientes, ela tem que estar numa boa terra, arada, tem que ter sol, tem que ter chuva, né? Então, a semente é o filho, o agricultor são os pais, a escola não educa, a escola informa, quem educa são os pais. Quem faz com que a criança tenha a visão da vida, né, são os pais. O exemplo vem através dos pais. Então, os pais são responsáveis por essa semente. E Deus deu essa responsabilidade aos pais para cuidar dessa semente. Não só para semear no solo da terra aqui na vida presente, mas algo que os pais se esquecem muito, de semear para o solo da eternidade. Porque os filhos, um dia nós passaremos, a vida é transitória, a vida é finita. Nós precisamos ter consciência de que nós necessitamos formar filhos para Deus, filhos para o céu, filhos para a eternidade. E onde que nós iremos dar essa formação? De que forma? Colocando os valores de eternidade para esses filhos, de acordo com a palavra de Deus. Deus é o grande agricultor, nós somos as sementes. E os pais são agricultores de seus filhos. E seus filhos, para eles poderem crescer de uma forma adequada, saudável, com força na vida, de caráter, de uma personalidade bem estruturada, né? Querendo sim ser alguém na vida para deixar um legado, precisa-se de quê? De nutrientes, precisa-se de vigiar. Muitas vezes o agricultor tem que ir lá e jogar pesticida para que as pragas não vá lá danificar a planta. Os pais precisam vigiar seus filhos. Vigiar em relação à companhia, vigiar em relação aos meios
de comunicação, de tecnologia, para que, se você quer ter um filho saudável, ajustado do ponto de vista psicológico, físico, espiritual, você precisa se preparar para ter nutrientes em todas essas áreas adequados para que você possa, então, ter uma boa colheita. Acho que, concluindo, né, nós todos podemos semear. A semente está aí, o solo está à disposição, mas o que nós vamos fazer com essa semente? Aí está a responsabilidade de todos nós, né? Quero agradecer demais a sua presença, vamos nos encontrar mais vezes. Eu sei que o tempo aqui é rapidinho, mas eu tenho certeza também que através de tudo isso, né, Rodrigo, é Deus falando também a nós, né? A nós que somos casais, a mim que para mim que já tem minhas 2 filhas, para você, né, sim, que está se preparando. Olha, também essa semente que a Simone Helena de Sorocaba também está lançando. Como ela conta aqui, ela foi criada pelos avós, conheceu o pai dela somente com 28 anos, aí criou um segundo trauma porque ela não teve a atenção, participa de grupo de oração, foi trabalhando, buscando cura para esses traumas. Hoje ela busca suprir, né, esse trauma que ela sofreu, cuidando dos filhos dela. Ela disse que optou por uma vida mais modesta, ela fica em casa, é uma ótima mãe, para poder ser presença na vida da filha dela de 3 anos, e assim eles optaram por ter uma vida mais modesta e mais feliz. Tá certo, obrigada, Roseli. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, viu? Deus te abençoe. Obrigada. Amém.